Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Você? Tudo jóia, graças a Deus. Me ouve bem? Tudo tranquilo. Aqui choveu, tava Beleza. chovendo um pouquinho hoje, mas Sim, tudo em sim, ordem. sim, com certeza. Pronto, aqui também tá. O tempo tá meio frio, tá meio diferente do que a gente normalmente costuma ver, né? Muito calor. E tá meio Sim. frio, chuvoso também. Inverno, meio diferente. Aí é uma região muito boa. Eu fui em 2016 aí. Aqui na Bahia, Quero voltar de novo. a Bahia é muito bom. A Bahia tem muita coisa boa para se visitar. Tem Salvador, que é a capital. A região sul da Bahia tem muita praia bonita, né? Sim. Itacaré, Barra Grande, Morro de São Paulo, que é uma ilha perto daqui, perto de Salvador, né? Então, assim, tem muita coisa boa para se visitar na Bahia. É um lugar Trancoso, ali a região de Porto Seguro. Tem muita coisa boa mesmo para se visitar. Muito bonito. Eu fico imaginando aí. Às vezes eu olho as fotos de novo e relembro. Ah, é. É para voltar mesmo, para poder aproveitar. Isso aí. Então tá bem, vamos esperando o pessoal entrar, mas eu acho que já posso fazer uma breve apresentação, né? Para a gente Sim, seguir sim, o sim. protocolo. Tá. Eu vou. Você prefere começar se apresentando ou eu posso iniciar? Pode iniciar, fica à vontade. Então, tá bem, muito obrigado. Boa Nada. noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Robson Schneider. Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Temos a ilustre presença aí do senhor magistrado, juiz. Eu não sei como é que eu me refiro, porque geralmente a Não, vai, gente vai me chamar acaba de fazendo, João. Não tem problema não. acaba Aqui, fazendo a gente acaba de se direcionando a vocês, geralmente só por petição, protocolo, e é tudo muito formal na justiça, né? sim, 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 sim. A gente acaba. Normalmente as lives que eu faço são bem tranquilas, são bem, eu diria assim, informais, né? Porque aqui a gente está mais um bate-papo do que assim no ambiente da justiça. Então, assim, eu prefiro até que seja mais informal. Pode me chamar de João, que tá tranquilo. Tá bem. Eu agradeço a presença do João aí, que atendeu o nosso convite de antemão. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o novo Código de Processo Civil. Também vou falar um pouquinho sobre as funções do perito e a justiça eletrônica, essas modernizações que vêm ocorrendo aí para facilitar o dia a dia, a vida do pessoal. A gente vai ter um pequeno cronograma aqui, mas se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser fazer alguma contribuição, fique à vontade. Minha formação, eu sou engenheiro agrícola, eu também atuo no meio judicial desde 2016. Final de 2016 eu me formei em engenharia agrícola, fiz logo depois o meu cadastro junto ao TJRS, Rio Grande do Sul, e recentemente também fiz meu cadastro no TJ de Santa Catarina, onde eu atuo aqui. Tive a oportunidade aí de contribuir com vários processos judiciais, atuando tanto como perito e também assistente técnico em alguns convênios com escritórios de advocacia. A ideia da live surgiu, vendo alguns outros temas que eu acompanhava o senhor, e também para falar e pegar algumas informações mais privilegiadas, assim, direto Sim, da fonte, né? Porque a gente sabe que, começando já na introdução ali, a gente sabe que mudou muito, né? Com a implantação do novo Código de Processo Civil. Eu vou né? lhe deixar uma pergunta, e aí o senhor se apresente, se quiser, por favor, pode começar também a falar. Certo. Mas dentro das mudanças aí que ocorreram com a implantação do novo Código de Processo Civil em 2015, o que o senhor poderia destacar aí? Quais foram as mudanças mais importantes que impactaram nós aí e a sociedade? Então, meu nome é João Paulo, eu sou juiz federal na Bahia, né? Eu trabalho hoje em Paulo Afonso. Antes de ser juiz federal, eu já tenho, na verdade, já tenho algum tempo como juiz federal. Eu tomei posse em junho de 2007, né? Então aí já vão 13 anos, mais de 13 anos como juiz federal. E antes de ser juiz federal, fui promotor de justiça, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. Já atuei como juiz federal em Salvador, em Itabuna, lá no sul da Bahia. Teve alguém que falou que é do sul da Bahia. E também aqui, hoje estou em Paulo Afonso, né? Que é a região norte.
E em relação à sua pergunta, o Código de Processo Civil trouxe diversas mudanças, né? Principalmente em relação à questão de introduzir a questão da colaboração judiciária entre as partes dos juízes, da influenciou diretamente, que a gente vai ver daqui a pouco eu vou falar, na questão até na questão da escolha do perito, né? Porque justamente as partes hoje podem, inclusive, de acordo com o novo CPC, né? Eles podem, inclusive, escolher o perito, não precisa ser um perito de confiança do juízo, né? Então as partes, desde que chegam a um acordo sobre o nome do perito, as partes podem escolher, e alguém já perguntou aí da lista, né? Hoje também com o novo CPC é necessário que o perito se cadastre nas respectivas listas dos respectivos tribunais, né? E já é importante para que o tribunal tenha um certo controle de quem são os peritos, da qualidade dos peritos, do currículo dos peritos, e também porque é necessário que o juiz, por exemplo, às vezes eu aqui em Paulo Afonso eu preciso, por exemplo, de engenheiro agrônomo para poder, nas ações de desapropriação, e em Paulo Afonso a gente não tem engenheiro agrônomo, aí a gente vai lá no cadastro e verifica que tem uma cidade próxima. Isso aí facilita a vida do juiz e a vida dos peritos também, né? Eu acho que é bastante interessante essa lista, mas no caso, eu já fazendo o link, né, as partes podem escolher, inclusive, um perito que não esteja na lista, né? Então, assim, é uma mudança do que veio no CPC, que aí antes era bem, não tinha essa lista, né? Era só ser de confiança do juízo, como é que se diz? Não tinha essa possibilidade das partes escolherem o perito, só o juiz poderia escolher o perito. Então, o novo CPC trouxe diversas mudanças, né? Essa da colaboração entre as partes e o juiz é de extrema importância. A questão do sempre buscar a conciliação como principal forma de solução de conflito, né? E a questão do recursal, que também trouxe uma mudança importantíssima, que foi a questão dos precedentes. Mas em relação a específica, a perícia, eu trouxe algumas questões aqui que eu acho importante, que não foi só essas mudanças que eu falei, né? Então, por exemplo, o perito não precisa mais ter, antes era uma questão que a gente sempre se batia, né? Por exemplo, a gente trabalha na Justiça Federal muito com o perito médico, né, por causa das perícias do INSS. E muito se debate se precisa ser especialista em uma determinada área, por exemplo, se alguém tem um problema ortopédico, se precisa designar um perito ortopédico, né, um médico ortopedista. E muito se discute isso e assim, o CPC antigo já dizia que caso não haja especialista na área, você não precisa designar um especialista, né? Então a gente pode designar, por exemplo, um clínico geral, né? Então, mas o CPC, o atual CPC, ele avançou um pouco mais e disse que sequer precisa ter nível superior, né? Claro, não são todas as áreas que vai ser possível isso, mas principalmente naquelas áreas técnicas, né, que a gente tem ensino técnico, né? Sim. Então, assim, o novo CPC avançou um pouco mais e permitiu que o juiz, inclusive, não precisa escolher um perito com nível superior. Isso ocorre muito em cidades pequenas, é verdade. Aqui em Paulo Afonso a gente tem não é uma cidade tão pequena, tem 120 mil habitantes, uma cidade de médio porte, mas a gente tem uma carência muito grande em determinadas áreas do conhecimento, né? Então, assim, a questão do assistente técnico também foi uma questão bem que se alterou bastante no novo CPC, que com o antigo CPC o assistente técnico só se manifestava praticamente do laudo pericial, né? No novo CPC não, no novo CPC é possibilitado que o assistente técnico acompanhe efetivamente a perícia, né? Então ele deve ser oportunizado ao assistente técnico acesso à informação e acompanhamento das diligências. Então ele efetivamente vai acompanhar a perícia. Antes não, ele era só dado se manifestar sobre o laudo praticamente, né? Então é importante dizer isso porque muitas vezes o perito está ali cadastrado como perito do juízo, mas nada impede de eventualmente
em um determinado processo, servir como assistente técnico, né? Então, mais um leque aí de atuação do perito, né? E tem muitas vezes que é necessário que a parte contrate um assistente técnico. Eu falo isso por quê? Porque o juiz vai se basear naquele processo específico no laudo do perito. É natural, a gente sabe que o laudo do perito não vincula o juiz. Mas é muito difícil o juiz julgar contra o laudo do perito, porque como é que o juiz vai fundamentar contra indo em confronto com a opinião técnica de um especialista, sendo que o juiz não tem formação naquela área específica, né? Então é muito difícil o juiz julgar contra o laudo do perito. Então por isso que é muito importante as partes se valerem quando o juiz detecta que é necessária a realização da perícia. É muito importante que as partes também se municiem dos assistentes técnicos. Para quê? Para amanhã ou depois você puder, a parte poder detectar eventualmente alguma falha técnica. A gente é humano, nós somos humanos, o juiz erra, o perito pode errar. Detectar às vezes alguma falha que possa ser corrigida e que possivelmente pode influir no resultado do processo. Então, eu acredito que é uma questão, particularmente, quem define o assistente técnico é a própria parte. Então, a própria parte é que contrata o assistente técnico e é quem vai ser como é que se diz? Um profissional de confiança dele. Eu, particularmente, para mim, uma das melhores provas que existe no processo é a prova técnica, né? Infelizmente, nosso processo ele é baseado muito na prova testemunhal. E a testemunha, para mim, é uma das piores provas, porque a testemunha esquece dos fatos, a testemunha ele deturpa os fatos, a testemunha morre, a testemunha se muda, a gente não consegue localizar. Então, assim, eu penso que a prova técnica é muito importante e eu acho que a parte também tem que ter essa noção da importância da prova técnica e se valer mais dos assistentes técnicos. Assim, eu uso muito a prova pericial em diversos tipos de processos, por exemplo, a ação de desapropriação, que precisa do engenheiro agrônomo, as ações previdenciárias, que precisa dos médicos, né, as ações envolvendo questão de revisão contratual da Caixa Econômica Federal, que a gente se utiliza muito dos contadores. Enfim, a mais variada gama possível de provas periciais a gente se utiliza e, infelizmente, é raro a gente ver as partes utilizarem de assistentes técnicos. Muito raro. Então, eu penso que seria adequado que a gente cultivasse essa cultura de se utilizar mais, não só a prova pericial, como também a questão dos assistentes técnicos. A questão também dos honorários arbitrados, né? A própria CPC hoje já prevê e possibilita que seja levantado 50%, né, dos honorários antes do início dos trabalhos, né, e condicionando o pagamento do restante após a entrega do laudo, né, e desde que todos os esclarecimentos sejam prestados, né. Então isso daí é muito importante porque realmente, determinando da dificuldade da perícia, o perito vai ter um gasto para poder fazer a perícia e assim, não é justo que o perito pague do seu bolso por um trabalho que ele ainda não foi remunerado, né? Então, é natural que isso aconteça. E o CPC veio há bom tempo corrigir esse equívoco que a nossa legislação é a falha, né? Eu já antes do CPC anterior, eu já fazia isso, mas assim, sem previsão expressa, e correr o risco do tribunal eventualmente modificar minha decisão, né? Também da manhã... Oi, diga, pode falar. Desculpe, mas bem interessante essa colocação que o senhor fez, pelo fato de poder antecipar os honorários periciais. E outra questão que ocorre, muitas vezes, por mais que exista uma tabela pré-estipulada, dependendo do tribunal também esse valor varia com o serviço, muitas vezes pelo conhecimento, né, da AIA, às vezes os honorários vêm um pouco mais baixos que cobririam o custo do perito, né? E aí é preciso muitas vezes fazer a majoração. Essa majoração, ela tem que ter uma certa fundamentação. Aí ela vai para o tribunal superior, né?
não é julgado por vocês, né? Sim, sim. E como é que vocês veem hoje? Tem muito processo sendo pedido majoração de honorários, ou às vezes os honorários que vocês estão estipulando pelas tabelas estão de acordo, ou está acontecendo muito de peritos não, tipo, pedir escusas ou pedir majoração? Isso é uma questão que eu levanto por causa que eu participo de alguns grupos e a gente tem comentado isso. Tipo, hoje mesmo eu recebi uma nomeação, é uma perícia que tem 56 quesitos para ser respondidas. E os honorários eram estipulados no mínimo lá da tabela lá para avaliação. Eu com certeza ou eu vou ter que pedir escusa, isso vai onerar a justiça, né, vai ter que procurar outros profissionais, eu fui o terceiro a ser nomeado, ou vou ter que pedir majoração, né, até o certo limite que o TJ do Rio Grande do Sul, que me nomeou, aceita. Então, como é que vocês veem isso? Será que há alguma possibilidade adiante, talvez, de ser repensada essa tabela aí para utilizar ainda mais isso? A gente tem isso é interessante porque, na verdade, a gente tem dois casos, né? No caso dos processos das partes que não têm benefício da assistência judicial gratuita. E essa tabela é no caso dos processos das partes que têm benefício da assistência judicial gratuita. Né? Isso. Então, vamos lá. No caso das partes que não têm benefício da assistência judicial gratuita, é tranquilo, porque assim, o que acontece normalmente, eu já peguei perícia do perito, já teve casos de processos, até recente aqui em Paulo Afonso, já peguei um em Itabuna, algum tempo atrás, quando eu tomei posse logo, que foi uns 50 mil reais de honorários. Eu peguei um recente aqui também, que foi uns 50 mil reais, que foi para determinar se a linha de transmissão de energia elétrica passava por dentro de uma aldeia indígena, né? Para verificar se a tribo indígena teria direito ou não à remuneração pela passagem da linha da transmissão de elétrica. Né? Então, por isso foi necessária a realização de uma perícia, a tribo era grande, a terra era grande, a linha de transmissão era grande, então o perito, normalmente nesses casos eu intimo o perito para poder sugerir, né, qual é o valor da perícia, ele tem acesso aos autos, verifica qual vai ser o trabalho que ele vai ter e faz um pequeno, como se fosse um orçamento, mas não um orçamento, mas uma pequena petição, né, informando o valor e justificando o valor. Eu intimo as partes. Normalmente, quando é valor alto, é natural que ocorra impugnação, mas eu sempre privilegio as informações que o perito está prestando ali, até porque, como você falou aí, eventual diminuição do valor pode levar a que o perito não faça, e aí eu vou ter que ficar sempre procurando perito para fazer, e o processo nunca vai andar para frente, né? Vai ficar andando para o lado. Agora, realmente, uma questão muito, muito, muito complicada é a questão quando a parte tem benefício da assistência judicial gratuita. E principalmente na Justiça Federal, porque a Justiça Federal, uma das partes, sempre é a Fazenda Pública, né? Sim. E aí, por exemplo, o INSS, por exemplo, nessas ações previdenciárias envolvendo o Juizado Especial Federal que precisa da perícia médica, não é o INSS que paga, é a própria Justiça Federal que paga, né? Então, a gente tem um volume de ações, a maioria das ações hoje existentes na Justiça Federal são ações previdenciárias, e uma das grandes partes, uma grande parte dessas ações são ações envolvendo auxílio-doença, que precisa da perícia médica. Né? Então, infelizmente, a gente tem um sem número de ações para um orçamento finito. Né? E aí entra ali aquela questão da tabela, no nosso caso é do Conselho da Justiça Federal, que vale por 5 tribunais regionais federais existentes, né, os 5 TRFs. Então, uma perícia lá no Amazonas ou uma perícia no Rio Grande do Sul, a tabela é a mesma na Justiça Federal, né? E é pago de acordo com aquela tabela nossa, que é do Conselho da Justiça Federal. A tabela dá um valor mínimo e um valor máximo, e aí o juiz pode caminhar ali do valor mínimo ao valor máximo. Eu normalmente arbitro no valor máximo, né? Porque eu acho que, como eu já disse, eu tenho por convicção de que a prova técnica, para mim, é a mais importante que tem no processo,
E eu acho que é justo que a gente valorize aquele que está prestando apoio à justiça e dando apoio para o nosso trabalho, até mesmo porque eu quero, se eu estou arbitrando o valor máximo, eu quero também que o trabalho do perito seja de excelência, para que possa subsidiar da melhor forma a minha sentença ou decisão. O problema é que muitas vezes esse valor máximo não atende, como você falou aí, o trabalho do perito. E aí a gente tem também duas questões. Tem aquele tipo de perícia que é muito comum em determinada justiça. Então, a pessoa não ganha por processo, mas ganha no volume. Né? Então, por exemplo, o perito médico aqui da Justiça Federal, vamos supor, estou chutando aqui, vamos supor que pague R$200 por perícia. Ele é pouco, mas ele vai ganhar no volume. Ele faz 15 perícias no dia, 20 perícias no dia. Então, para ele é interessante. Né? Ele vai ganhar no atacado, né? Mas o problema é que muitas vezes é aquele perito que não... Por exemplo, a gente às vezes tem um caso aqui de perícia grafotécnica, em que o cidadão não reconhece a assinatura lá do contrato. E a gente olha a carteira de identidade, olha o contrato e não sabe dizer se foi ele que assinou ou se não foi ele que assinou. Então, só tem como fazer isso através do perito grafotécnico. E muitas vezes não são muitos processos, são processos pingados, um processo aqui, outro processo ali. E se você colocar esse valor pequeno, vai acontecer que realmente a gente não vai conseguir perito para fazer essas perícias. Então, por exemplo, uma perícia de avaliação de uma ação de desapropriação. Né? Então, o cidadão tem que se deslocar até a área rural. Às vezes a fazenda é grande, você tem que fazer a medição da fazenda, você tem um custo. E se você colocar um valor baixo, o cidadão, o perito, em vez de ganhar para trabalhar, ele vai pagar para trabalhar. Né? Então, assim, são situações que realmente a gente precisa verificar como resolver. Infelizmente, o juiz de primeiro grau, ele fica com as mãos atadas. Né? Eu, por exemplo, eu reconheço, por exemplo, a gente tem alguns casos de contador. Eu falei, olha, vai ter casos aqui que realmente você vai ter um trabalho maior, né? Nesses casos porque a gente tem até um volume razoável de casos que precisa de perícia contábil. Aí ele veio conversar comigo, eu falei, olha, vai ter casos que realmente você vai ter um trabalho maior, você não vai receber tanto pelo laudo, mas em compensação, naqueles casos em que não tem benefício da assistência judicial gratuita, felizmente você pode estipular um valor maior e assim, vai acabar que vai equiparar. Né? Você vai conseguir alcançar o que você quer. Então você ganha um pouquinho no volume, talvez você faça um trabalho maior, mas nas perícias contábeis, de vez em quando, aparecem situações de pessoas que, por exemplo, no sistema financeiro da habitação, o cidadão comprou um apartamento, sei lá, de 200, 300 mil, 400 mil reais. Esse cidadão não tem o benefício da assistência judicial gratuita. E assim, eu vou estipular o valor de acordo com o valor, desde que não seja exorbitante também, né? Desde que o valor, normalmente o valor que o perito sugerir. Né? As partes podem discordar, mas cabe ao juiz definir, né, nos casos que não são benefício da assistência judicial gratuita, cabe ao juiz definir qual é o valor dos honorários a serem pagos ao perito. Né? É muito interessante essa sua colocação ali, porque às vezes a gente acaba, principalmente quando a gente está entrando em alguns, ou você recebe as primeiras nomeações e naquela comarca, muitas vezes o juiz não vai arbitrar uns honorários ou uma perícia tão complexa que nem você falou, honorários de 50, 100 mil reais ali, né? A gente tem que ter, talvez, arcar, às vezes, com esse ônus, ou desde que pague pelo menos os custos, muitas vezes, pois a gente também está prestando um serviço aí para a nação, para a comunidade. Claro, ninguém pode trabalhar de graça, né? Desde que tem que ser justa a remuneração, razoável e proporcional. Mas é uma oportunidade, principalmente às vezes, o pessoal que está entrando novo na perícia, a justiça gratuita justamente para isso, para mostrar serviço, mesmo que às vezes não é
aquela remuneração tão alta quanto gostaria, mas é a porta de entrada, talvez, para você fazer 1, 2 laudos, ficar conhecido, e um caso mais complexo, pela lista lá, ou daqui um pouco pela complexidade, o juiz lembrar de você, entendeu? Então, tem-se ali, que nem a pergunta que o Gustavo fez, né, sobre a parte do cadastro eletrônico, como é a escolha do perito, né, e por sua vez é aleatório. E existe realmente, que nem a gente comentou no começo, né, só eu acho que talvez em perícias complexas é seguida essa lista, ou talvez é mais da confiança do juiz? Como é que vocês... O nome tem que estar na lista, né? Sim, o nome tem que estar na lista. Agora, dentre aqueles que estão na lista, aí é da confiança do juiz, né? Sim. Então, por exemplo, eu estou precisando de engenheiro agrônomo. Eu estou verificando ali que eu não conheço o engenheiro agrônomo. Aí o que é que eu vou? Vou para a lista. Na lista, lá tem vários engenheiros agrônomos. O que é que eu vou procurar para mim? Na minha cabeça, o que é melhor? O engenheiro agrônomo que talvez esteja situado mais próximo de Paulo Afonso. Aí eu vou buscar ali naqueles... Como eu não conheço nenhum, eu vou buscar ali naqueles engenheiros agrônomos, aquele que na minha cabeça eu vou pensar o seguinte, né? Eu acho que talvez seja mais fácil ele aceitar, por exemplo, alguém que está lá no sul da Bahia, é mais difícil você deslocar 1000 quilômetros para poder fazer uma perícia. Então, qual vai ser, já que eu não conheço nenhum que está na lista, eu vou buscar ali aquele que está mais próximo, que acredito que também eu quero designar que o processo ande para frente, que ele aceite e faça. Não adianta eu designar, tem um cara bom lá em Barreiras, tem um cara bom lá em Teixeira de Freitas, mas são 1000 quilômetros. Aí, quando eu não conheço nenhum, então um dos critérios que eu utilizo é esse, justamente da questão da proximidade com Paulo Afonso, no caso aqui é a subseção, mas se fosse justiça estadual, seria com a comarca, né? Então, uma sugestão que eu faço, não sei se a viabilidade, mas visitar alguns juízes para poder entregar o currículo, né? Mostrar algumas perícias que foram feitas, né? Os laudos, né? Eu acho que isso é bem interessante, porque o juiz vai acabar lembrando, né? E tem áreas que o juiz não conhece no profissional que está na lista. E vai lembrar, rapaz, o cara teve aqui, a pessoa teve aqui, a perita, o perito, né? Teve aqui, entregou o currículo, o cara me mostrou, o perito ou perita me mostrou o laudo, eu gostei do laudo, eu acho que ele pode fazer um trabalho legal, não sei o quê. E isso eu acho que como é que se diz? Pode ser uma boa porta de entrada para quem tá querendo pegar mais perícias, né? E a outra situação é, quando você faz um laudo bom, o seu trabalho é reconhecido, naturalmente vão surgir outras oportunidades, né? O juiz vai acabar comentando com outro colega, que o outro colega naturalmente vai começar a te chamar para fazer perícias, né? E assim vai. E uma coisa que você falou, é importante que a gente conheça também nosso campo de trabalho, nossa área de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se nega hoje a fazer uma perícia que talvez não vale a pena financeiramente. E, assim, muitas vezes para a gente dar um passo para trás, um passo para frente, dois passos para frente, é necessário a gente dar um passo para trás, né? Então, a gente, essa perícia aqui específica, eu vou perder dinheiro, mas a minha porta de entrada, eu tenho que mostrar trabalho, serviço, e se eu fizer um laudo bem feito, é possível que eu avance e consiga, como é que se diz, outros processos ser nomeados para poder justificar esse gasto que eu estou tendo aqui no início. Eu sempre falo, quando eu sou professor universitário, eu sempre falo para os alunos. Muitas vezes, o pessoal fica pensando muito na remuneração do estágio. Eu falo, olha, às vezes um estágio voluntário, que você não tem remuneração, é muito melhor, porque o que você está atrás agora não é de dinheiro, é de conhecimento. Então, para quem está iniciando, muitas vezes, você tem que fazer essa escolha já pensando
lá na frente que você desempenhando um bom trabalho, certamente seu nome será lembrado, será ventilado com outro juiz. Alguém comentou aí, né, que naturalmente um juiz comenta com outro. Então, a gente tem lista de WhatsApp, e aí quando a gente precisa de um perito em uma área determinada e a gente não conhece ninguém, a gente pergunta, alguém conhece um perito em determinada área? Então o juiz já gostou do seu trabalho, aí naturalmente vai indicar o seu nome, e assim você vai ganhando, vai conhecendo outros juízes, outros juízes vão conhecendo o seu trabalho, e naturalmente seu trabalho será reconhecido e vai ser nomeado para mais processos, e dessa forma você vai ter a devida remuneração pelo seu trabalho. Perfeito. Tem umas colaborações aqui bem legais aqui que alguns colegas estão fazendo. E essa última pergunta ali, quais elementos que considerar para um laudo bem feito, justamente vai ao encontro da pergunta que a gente tinha programado também, né? Porque quais os pontos importantes aí que o senhor acha que são relevantes, que o perito tem que redobrar a atenção para deixar bem feito o laudo e para colaborar ao máximo com vocês? Tem-se um padrão no novo CPC, né, que exige que seja indicada a metodologia, o passo a passo, e o novo CPC também trouxe essa melhoria, essa mudança, né, exigindo um pouco mais de parte técnica, né, nos laudos, mas na visão de vocês, porque o volume de papel, de documentação é muito grande que vocês analisam. E muitas vezes eu creio que muitas vezes é alguma leitura mais dinâmica, preliminar, Sim. Que tem que ser feito, né, pelo volume. Então, pensando em nós como peritos, como pode ser feito um bom laudo, que coisas vocês acham que são importantes a gente redobrar a atenção na hora de expor a nosso resultado ali da perícia? Então, tem alguns pontos que eu acho bem interessantes. A primeira coisa que eu gostaria de falar, na verdade, é que às vezes existe ruído de comunicação. O ruído de comunicação do juiz com o perito, e assim, não é o ruído de comunicação que vai ocasionar atrito, mas vai ocasionar erro de interpretação do juiz ou erro de interpretação do perito. Isso é natural. Isso daí por quê? Porque muitas vezes o juiz faz uma pergunta ao perito com a linguagem técnica jurídica, né? E o perito não é formado na área jurídica, então ele não tem condições, muitas vezes, de entender a pergunta do juiz, e ele vai responder de acordo com o que ele pensa que o juiz perguntou, né? E aí vem também uma resposta que muitas vezes é uma resposta que tem uma linguagem muito técnica da área específica do perito e que o juiz não é capaz de compreender. Então, eu acredito que, principalmente nos primeiros trabalhos, para evitar esse vai e vem, às vezes, de esclarecimento do perito, sentar com o juiz para poder compreender o que o juiz está perguntando, né? Até verificar a linguagem, né, também da resposta, porque se for uma linguagem muito técnica, assim, específica da área do perito, é possível que o juiz também não compreenda ou possa até interpretar de forma errada, né? Então, acho que essa questão das perguntas e respostas, eu acho que é bastante interessante, né? Que haja esse diálogo do juiz com o perito, eu acho que é essencial, né? Assim, por exemplo, tem situações, só aqui, porque a maior parte das nossas perícias são médicas, então às vezes a gente pergunta, a pessoa tem capacidade? E se tiver incapacidade temporária ou permanente, parcial, total, o perito responde não tem capacidade. Então, se não tem, as outras estão prejudicadas. Mas aí logo depois ele responde, é temporária e parcial. Aí eu tenho que mandar de novo para ele esclarecer, olha, você está dizendo que não tem capacidade, mas você está dizendo que é temporária e parcial. Então, assim, talvez ele não tenha entendido minha pergunta de forma técnica, né? E assim... Então, isso daí gera esse vai e vem de esclarecimento do laudo pericial. Outra questão que eu acho importante nos laudos é enriquecer o laudo com foto, né, com ilustrações, com gráficos. Eu acho que isso daí é de extrema importância, porque claro que cada área da perícia é uma área específica,
Mas quanto mais, por exemplo, o cidadão vai lá fazer a avaliação da terra que vai ser desapropriada para fim de reforma agrária. Então, às vezes o juiz coloca lá, a terra tem não sei quantos hectares, tem não sei quantas cabeças de gado, mas quando você tira a foto, tem uma casa que é sede, a gente não tem noção se a casa é grande, se a casa é pequena, se a casa, né? Então, não tem noção do tamanho. O juiz muitas vezes não. Eu já sei, porque eu trabalho muito com desapropriação, trabalho muito com a área rural também, na questão dos segurados especiais na Previdência, mas tem juiz que não sabe quanto é um hectare, tem juiz que não tem noção da questão da produção da terra, se a terra é produtiva, se não é produtiva. Então, quanto mais enriquecer com gráficos, fotos, né, ilustrações, eu acho que se torna bem interessante a questão do laudo, né? O laudo tem que ser, como você falou, tem que ser, vamos dizer assim, bem fundamentado, metodologia, né? e conciso, mas completo. O que é difícil, né? A gente conseguir juntar as duas coisas. Muitas vezes o laudo é conciso, mas não consegue ser completo. Ou então ele é completo, mas ele é muito extenso, né? E às vezes, por ser muito extenso, detalhes são perdidos ali, detalhes importantes são perdidos ali no curso do laudo, porque, como você falou, o juiz às vezes tem... Eu, por exemplo, aqui em Paulo Afonso, eu tenho 15 mil processos, né? Então, assim, o laudo pericial médico de um auxílio-doença é padrãozinho, dá para responder uma página. Isso, se a pessoa responder em 10, 15 páginas, eu vou logo na conclusão, né? Então, assim, e às vezes tem um detalhe importante ali no desenvolvimento, que é importante para o julgamento da causa, mas por ser muito extenso, o laudo a gente não consegue pegar. Então, o laudo tem que ser conciso e completo, né? E eu acho que também o importante é a conclusão do laudo, que aí realmente, para mim, é a peça fundamental, porque você tem que saber um pouquinho da cabeça do juiz, né? Como eu disse, às vezes o juiz tem, não é por maldade, mas às vezes o juiz tem 15 mil processos e vai no automático, né? Não estou dizendo que isso é natural, não estou dizendo que isso ocorre, mas pode acontecer. Então, muitas vezes o juiz vai fazer o quê? Você pega lá um laudo de 20 páginas, você tem uma pilha lá de processo. Você vai para onde? Você vai logo para a conclusão do laudo. Então, você eu enriqueceria bastante a conclusão. Não fazer uma conclusão enorme, mas deixar bem claro ali quais são as principais informações que você conseguiu detectar no laudo, né? Então, vamos lá. Um laudo grafotécnico. Eu quero saber, no final das contas, se aquela assinatura bate com essa daqui, se realmente partiu do mesmo punho. Tem que estar lá na conclusão essa resposta. Um laudo que vai fazer a questão da perícia na desapropriação. Eu quero saber se a terra é produtiva e quero saber o valor da terra, né, no final das contas. Então, isso aí tem que estar na conclusão. Então, isso daí é importante também você ver lá na conversa prévia com o juiz, porque o juiz vai dizer, olha, para mim, o que importa, o mais importante do seu laudo é essa informação. Sim. E aí, muitas vezes, você, sem fazer essa conversa, porque o ponto de vista de cada área é diferente, né? Então, a gente está vendo isso muito agora na pandemia, né? A gente tem a parte da saúde e a parte da economia, e as duas partes estão se batendo. Então, por exemplo, na questão jurídica, a parte técnica da engenharia, a parte técnica da medicina. Então, eventualmente, essa conversa preliminar é importante, porque muitas vezes o perito pode achar que o que é importante para ele no laudo pode não ser o fundamental para o juiz e vice-versa. Então, às vezes, com uma conversa preliminar com o juiz vai dizer, olha, o que eu quero realmente saber é isso. E aí você já vai para campo já sabendo exatamente o que o juiz quer, né? E aí você não... Às vezes você pode até... Não é dizendo que você vai
pode se concentrar enriquecer ainda mais aquele ponto. Exato. A gente tem que pensar muito que ao meu ver, porque, as duas profissões têm um amplo conhecimento técnico, tanto nós, engenheiros, contadores e outras pessoas que colaboram com a justiça, e vocês magistrados também, só que o processo geralmente ele tem que ser de uma linguagem fluida e de fácil comunicação para ambas as partes. Às vezes a gente vê, eu pego alguns termos jurídicos, ainda bem que tem a internet para facilitar, mas eu tenho que botar no dicionário jurídico para ver, porque o advogado enfeita demais, ou às vezes para tentar confundir, né, ou enrolar o processo um pouco mais para frente, quando ele vê que a verdade dele assim não está tão forte no processo, né? E a gente tem que tentar ser simples, claro, pensando assim, de forma que qualquer pessoa que não esteja no processo entenda. Essa é a minha visão. Isso. Eu sempre tento reler e simplificar. E tem uma coisa bem importante ali que eu acho que eu tenho que enfatizar, é que tem alguns laudos, algumas situações que eu sempre falo para o pessoal que eu oriento na área de perícia, que a gente precisa ser imparcial, né? Sim. Sempre, mas tem algumas decisões, alguns laudos, algumas situações que você tem que fazer uma conclusão. Só que essa conclusão, tipo, que nem essa lado da perícia grafotécnica, é ou não é, né? Essa certidão de passagem, passa ou não passa? Mas você não pode, o ser imparcial é o seguinte, você não pode julgar, né? O julgamento é vocês que fazem, é o magistrado. Então isso é bem importante a gente enfatizar, né, sempre, porque às vezes a gente fica acabando, a gente tem que ir muitas vezes de coração leve, né, na perícia, de mente vazia, você tem que ver os dois relatos, mas na hora que você está na frente lá, você tem que ser extremamente técnico, né? Exatamente. Porque vai ter situações que eu peguei, tipo, que vai envolver emocional, de briga, de desavença e tal. E se você não controlar e ser um pouco técnico nesse momento, você às vezes vai se deixar levar, né? Então é bem legal essas colocações aí, que isso vai ajudar vários colegas também, né? Porque eu fico pensando também nessa questão aí. O volume de processos de documentação é muito grande para vocês. Então, se a gente se coloca nesse lado aí, a gente acaba pensando em simplificar ao máximo, né? Mas sempre tendo cuidado para não perder informação importante. Então, esse contato que o senhor aconselha aí com o juiz, ele geralmente você recomenda... Tá, agora a gente está na época de pandemia, mas pode ser por e-mail, ou vai na comarca, fala com o assessor. Como é que geralmente você procede aí? Normalmente eu procedo, quando é parte advogado, normalmente o assessoria faz um filtro, e não é por maldade, é porque realmente, se eu for atender todo mundo que chega lá, e às vezes chega uma parte lá, para poder pedir para julgar rápido um processo, e sendo que é um pedido liminar que acabou de ser concluído, e eu naturalmente julgo rápido, então não precisaria ela ir lá para pedir isso. Imagine se eu atender essa pessoa numa cidade de médio porte como Paulo Afonso, vai acabar que vai gerar uma fila, né? No meu gabinete eu não vou conseguir trabalhar porque eu vou ter que ficar atendendo as pessoas. Mas naturalmente, né, o que acontece? Se a parte ou o advogado insiste em falar comigo, eu atendo. E quando é perito, com mais razão ainda, eu procuro atender. Por quê? Porque eu acho que é uma comunicação necessária para o bom desenvolvimento do processo. Vamos lá. Por exemplo, perito médico, aqui na Justiça Federal, aqui em Paulo Afonso. Claro que ele não vai precisar vir também. A gente tem 200 perícias por mês. Ele não vai precisar vir, toda vez que for fazer uma perícia, vir falar comigo para tirar uma dúvida sobre um laudo. Aí também, para mim, já é uma situação que não se justifica.
Mas ele acabou de começar a fazer perícia, né? O doutor, o padrão aqui é esse, o padrão é aquele, né? A forma, não sei o que, eu acho que é bem interessante. E eu normalmente atendo pessoalmente. E se não houver possibilidade, se eu, em razão da distância, dos custos, de atender pessoalmente, atendo por telefone, né? Eventualmente por e-mail, mas eu acho até que por telefone, entre telefone e e-mail, ainda prefiro por telefone, porque e-mail você manda um e-mail, aí demora para chegar, aí demora para responder, né? Eu prefiro ter o contato pessoal com o perito do que o assessor. Eu prefiro eu mesmo sentir, né? Isso daí é uma questão minha, eu sentir o ver o currículo, né? Conversar, dizer o que eu quero, dizer o que eu espero, né? E ter também o feedback do perito, né? Para que não haja essa falha de comunicação, como você falou aí, às vezes os termos técnicos jurídicos, né? Impedem um bom desenvolvimento do trabalho e interpretação, e isso aí vai gerar confusão lá na frente no laudo. E uma coisa que você falou bem interessante é a questão da imparcialidade, né? A questão da imparcialidade é de extrema importância. E a imparcialidade é o seguinte, é quando a gente não tem qualquer ligação com nenhuma das partes, né? De forma que isso daí não possa influenciar na nossa decisão técnica. E muitas vezes a gente precisa despir, aí você falou bem, de preconceitos, né? Eu, quando vou julgar um processo, eu procuro julgar sem qualquer preconceito, porque quando você começa a julgar com preconceito, você julga de acordo com ideias que você já tem pré-concebidas na sua cabeça e pode cometer injustiças. Eu pessoalmente, eu gosto de julgar somente com o que está, eu sigo a risca, o que está no processo, o que não está no processo não está no mundo. E justamente porque posso até cometer injustiça, mas a minha decisão é técnica e amanhã ou depois não vão questionar a minha decisão. Uma outra questão que você falou aí, tal qual o juiz, o perito também, né? O perito também, eventualmente, nos processos de maior monta, de maior repercussão econômica, repercussão política, local ou regional, também ele vai se sentir pressionado, tal qual o juiz também muitas vezes se sente pressionado, não estou falando pressionado assim, né, pelo tribunal, mas pressionado pela opinião pública, pressionado, né, pedido político, pedido econômico. E nesses casos, eu sempre falo para os meus assessores, se a gente tem que ser técnico em todos os processos, nesse tipo de caso a gente tem que ser mais técnico ainda. E isso aí eu falo também para os peritos, porque amanhã ou depois, se vierem questionar o seu trabalho, você vai ter como justificar por que saiu daquela forma, por que foi concedido, por que não foi concedido, né? Então, assim, esses dias me procurou uma advogada e veio falar, olha, doutor, questionou, eu falei, olha, eu vou analisar. Aí eu liguei para o meu assessor, falei, olha, a advogada questionou isso. Aí ele já se sentiu meio assim, aí ele veio conversar comigo, doutor, eu falei, calma, rapaz, só estou falando o que ela disse. Mas eu quero que você, não estou querendo dizer que você vai seguir o que ela disse. Não, aconteceu isso, então é preciso dar uma resposta técnica. Eu falei, não, tudo bem, agora você rebata de forma técnica, realmente o que você está me dizendo, você me convenceu. Agora eu preciso que você mostre isso na decisão, da mesma forma o perito. Então o perito tem que ser, o perito é o olho, o ouvido do juiz, né? E o juiz vai julgar de acordo com o que o perito vai colocar no papel. Assim, claro, assim, eu posso dizer que o juiz é livre para fundamentar, com base em outras provas, e afastar o laudo pericial. Mas eu posso dizer que eu não faço isso, né? Assim, existe uma pequena diferença, e eu já fiz isso, não em relação assim, a me afastar do laudo, mas tem uma interpretação diferente da conclusão do perito. Mas isso daí, na questão dos laudos de assistente técnico, de assistente social, no benefício de loas. Então a pessoa vai lá, fotografa a casa, eu vejo que é uma casa de taipa, não tem piso, não sei o quê, e mostra realmente que é uma pessoa pobre, uma questão miserável, e conclui. E aí eu falo, por isso que é a importância da sua. Se conclui lá dizendo que ela não se enquadra no LOAS, olha,
na verdade, não é que eu estou indo contra o laudo, eu estou indo a favor do laudo. Eu estou pegando todas as informações que ela colocou no laudo, inclusive as fotos, só a conclusão que eu estou fazendo diferente dela. Mas isso daí, normalmente, é só nesse caso de assistente social e só no caso de LOAS. Mas nos outros casos, eu sigo à risca a questão do laudo pericial, que para mim, eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, eu não sou médico, né? Então, muitas vezes a gente se compadece, né? Porque a pessoa entra mancando, a pessoa entra com muleta, a pessoa entra com cadeira de rodas, mas a gente vê também determinados casos em que a pessoa, na verdade, usa a muleta para poder enganar, usa a cadeira de rodas para poder enganar, e só quem vai me dizer se realmente é ou não é o perito, né? E eu não tenho condições, eu não sou médico, eu não estudei para ser médico, eu não estudei para ser engenheiro, eu não estudei para ver a questão da grafa técnica. Assim, então, eu sei a questão jurídica, eu sei a questão das leis, da aplicação das leis, da jurisprudência, da aplicação do direito. Mas essas outras áreas eu tenho que me valer exatamente do perito. E quanto mais o perito for técnico e imparcial, para mim vai ser o mais adequado. Perfeito. Olha só, o tempo passa rápido, a gente tem bastante perguntas aqui. Eu acho que eu tenho um tema mais importante ainda, que é a justiça eletrônica. Eu acho que a gente vai se debruçar nesses últimos 9 minutos aí que a gente tem sobre isso. E a gente pode, o pessoal fica à vontade de mandar para nós ali no privado, que tanto eu e o Dr. João, a gente vai fazer questão de responder vocês aí depois. Sim. Mas essa questão é extremamente importante, da justiça eletrônica, né? Tá ocorrendo uma série de modernizações na justiça. Muitas pessoas ainda não estão à parte disso, mas muito antigamente os processos eram tudo físico. Hoje em dia, na maioria dos TJs, eu não sei como é que o senhor vai poder falar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que a pandemia até deve ter acelerado esse processo, né, em muitos TJs, né, porque os processos físicos aí estão ou parados ou estão sendo transformados em digitais, subindo para a plataforma, né? Sim. E dentro disso, também o novo CPC estipula prazos. Isso eu achei fantástico, tá? Porque esse controle de prazos ele é muito mais rígido, né? Antes, quando era físico. Por exemplo, eu tenho um processo que o advogado de uma das partes, pegou carga no processo, pegou vista. Ele está há 1 ano com o processo físico. Né? Já peticionei para movimentar o processo, fazer alguma coisa, só que não vai. Né? Eu acho que o CPC o novo CPC com a justiça eletrônica, estipulou prazos mais rígidos, eu acho que tende a agilizar muita coisa, né? E além da transparência para vocês, eu gostaria que nesses últimos minutos aí, o senhor falasse um pouquinho sobre isso, atualizasse nós, né? Porque é uma questão nova, nem todo mundo está à parte, e quem tiver à parte, tiver mais atualizado aí, pode sair na frente, né? E fazer um bom trabalho usando esses recursos digitais aí, que é uma tendência e vem só para somar. Eu acho que os processos digitais vêm em um bom momento, né? Assim, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, mas eu sou da época ainda do processo físico e assim, a gente às vezes tem impacto tem gente que gosta de pegar o processo, folhear o processo, ler o processo, é igual uma revista, um jornal, mas assim, eu tenho que me render ao processo eletrônico, que realmente o processo eletrônico, como colocaram, é mais transparente, vai agilizar mais o serviço, efetivamente, o processo eletrônico tramita mais rápido do que o processo físico. Hoje, na primeira região, em todas as subseções, em todas as seções judiciárias, todos os processos novos são eletrônicos. Né? A gente ainda tem, pelo menos aqui em Paulo Afonso, a gente ainda tem um resquício de processo físico. Né? E assim, o processo eletrônico realmente vai trazer mais celeridade, como o pessoal está colocando aí, mais transparência. E vai acabar com esse problema que você bem falou aí, da carga do advogado eventualmente pegar o processo e não devolver e ficar 6 meses, 1 ano, né? Na Justiça Federal aqui em Paulo Afonso, na Justiça Federal, na primeira região, não conheço as outras regiões, mas a gente, com o processo físico, a gente tem o sistema informatizado interno nosso, que ele nos dá o alerta. O advogado está há 30 dias, 60 dias com o processo, a gente
adota as providências, né? Então a gente intima o advogado, faz busca e apreensão, representa no AB, né? Isso é até crime, né? Representa na polícia, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, né? A retenção de autos indevidos e indevida, e também tem as punições processuais de que o advogado não vai ter mais carga do processo, né? Não vai poder mais fazer carga do processo, enfim. Mas que realmente é um transtorno, né? Infelizmente. E serve para os dois, né? Isso é importante. Serve tanto para o advogado quanto para o perito. Então, a gente sofre algumas sanções, né? Claro, pode ser menor em proporção, porque a gente atua por menos período no processo, mas é sempre importante a gente respeitar esses prazos aí, né? Até para agilizar o trabalho de todo mundo, né? Respeitar o seu tempo, o nosso e das partes, né? Todo mundo que entrou, teve algum problema, quer ser resolvido de forma rápida e mais transparente possível, né? Eu acho que a tendência, eu acho que vem para somar bastante, né? Sim, você falou duas coisas importantes aí para mim, que também se aplica aos peritos, né? E é importante que todo mundo que esteja assistindo a live tenha a consciência que eu sempre falo, quem vai entrar com a sua justiça é porque quer resolver seu problema. Está resolvendo. A função de quem trabalha no Poder Judiciário é resolver o problema dos outros. Eu sempre digo isso. Então, e o problema dos outros, para o outro, é sempre prioridade. Então, é importante que a gente tramite com a maior celeridade possível. E a questão dos prazos, eu tive um caso bem específico, eu vou contar rapidinho, envolvendo uma assistente social, que também atua como perita na área da questão do LOAS. E ela tinha sido até minha aluna, ela pediu para poder atuar como assistente social lá aqui na Justiça Federal e prontamente ela foi colocada como assistente social para poder fazer esses trabalhos. E logo no início, infelizmente, ela passou por um problema pessoal, ela não me disse, e aí pegou um bocado de processo e passou 60 dias, 90 dias, ela sem entregar os laudos. E aí eu expedi mandado de busca e apreensão dos processos. O pior não foi nem ela não fazer os laudos, foi também ficar com os processos. Porque se ela não tivesse entregado os laudos, era simples, eu designava outro perito, outra assistente social. Mas o fato é que ela ainda reteve os processos, então tive que expedir mandado de busca e apreensão. E eu determinei que ela não mais atuasse, fosse designada nas outras perícias sociais. E tão logo ela soube disso, inclusive também dos mandados de busca, ela veio conversar comigo, pediu desculpa, explicou a situação pessoal que ela estava passando, mas eu não sabia. E eu falei para ela, olha, você deveria ter dito, você pelo menos deveria ter devolvido os processos do jeito que estava passando por essa situação pessoal e como é que se diz? E a gente, nesses daqui, a gente designaria outra assistente social, enfim. E aí ela pediu desculpa, não sei o quê, e conversamos, e a gente ajustou os ponteiros de forma que ela continuou sendo nomeada para outros. E eu deixei bem claro que eu queria que os prazos fossem observados, e a partir de então ela passou a observar os prazos. Então é importante, aí a falta de comunicação é importante, essa comunicação, né? Exato. Às vezes falta alguma informação também, né? Porque uma coisa importante também, tem alguns tribunais que exigem um certo conhecimento do TJ, do trâmite, tudo, exige algum curso, outros não. Fica livre o critério, porque a própria profissão prepara justamente a gente para atuar na PIs de forma técnica. Só que a gente está entrando num meio novo, um meio jurídico, então é importante a gente se ater, né? Então, se está tocando samba, a gente vai dançar samba. Basicamente, esse é o recado. Então, a gente tem que se atentar às regras, às leis da onde a gente está, para fluir bem, né? Essa negociação aí, esse processo aí em si. Tem muita pergunta, eu fico muito contente com a contribuição do pessoal na live, mas a gente está finalizando já. Ó, entrou 30 segundos. Pessoal, pergunte para nós offline ali, a gente vai fazer muita questão de responder. Eu tenho muito a agradecer aí. Talvez na sua agenda corrida a gente marque uma segunda live. E agradeço a disponibilidade e fica 15 segundos aí para o senhor se despedir. Não, que eu quero agradecer, na verdade, o convite, agradecer a todo mundo que assistiu a live, espero que tenham gostado e estou aqui à disposição. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Boa noite.